Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e hoje vamos ler Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo e entregue por nós. Espera aí, na página. Até ler de novo. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus. Ela foi escrita com o Espírito do Deus vivo. Ela não está grávida. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita, afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Então temos aqui um texto que prova que os caras que falam que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, eles estão errados. E aqui está testificado isso. O brilho de Moisés era tão grande quando ele recebeu as leis escritas em pedra. O brilho de quê? O brilho entregado por quem? Por quem foi entregado esse brilho? E aí continua. Imagina então do Espírito de Deus. Rapaz. É só ler a Bíblia que você vai ver que não tem como essa teoria desses caras ser verdade. Só ler a Bíblia. É só não tirar coisas de contexto, porque eles poderiam tirar isso aqui de contexto, não terminar de ler o resto e falar que estava sendo bom para ele. Olha, agora a lei não é mais pela pedra, agora ela é pelo Espírito de Deus. Tá, mas e o contexto? E o final? Aí o contexto explica aqui. E fala que Moisés tinha um brilho em seu rosto quando ele entregou as placas, né? Quando ele estava com as placas escritas. Imagina então a entrega pelo Espírito de Deus. Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha
o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Olha isso. Então tinha glória nas leis de Moisés, olha só. De modo que, se houver glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Amém. É porque temos essa esperança, porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Eu vou ler mais vezes essa passagem, vou destrinchar ela e vou entender melhor. Tem muitas coisas aqui que parecem ser um pouco confusas, né? Que eu não quero comentar agora para não cometer erros, né? Então, hoje vai ser só a leitura, não vai ter reflexão. Mas a reflexão é o seguinte: leiam as passagens por completo, não terminem, não tirem versículos de contexto para que não surjam blasfêmias ou heresias, para que você não acabe sendo enganado e acreditando na mentira. Leiam os capítulos completos e leiam também aí, 2 Coríntios capítulo 3, leiam completo, leiam mais de uma vez. Eu vou ler mais de uma vez e amanhã eu volto para ler aqui com vocês novamente esse versículo, que é muito importante pelo visto, né? Muito obrigado, valeu, falou, boa noite.